Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vídeo de fechamento, já fiz algumas anotações. Lembrando que ontem alertei sobre o mini índice que bateu o alvo 1 e só viria mais alta passando essa região do 131, não? E também alertei que se não passasse, perdendo o suporte, poderia vir correção. E olha que pancada que deu para baixo. Outro detalhe que eu comentei também era essa média 21, que ainda continuava com uma forte inclinação para baixo e poderia atrapalhar bastante a puxada. Então vamos lá, vamos atualizar tudo com detalhes. Repare que ele perdeu aquela região de suporte que eu comentei. Onde que era o ponto que eu comentei que era o suporte mais curto possível? Olha, tinha essa resistência e essa região de suporte aqui. Ó. Olha o que ele fez, ele perdeu aqui, fez um movimento aqui de pullback, passou um pouco desse suporte, né? Mas se reparar, veio próximo aqui dos corpos dessa região de suporte, fez o pullback aqui, ó, e porrou para baixo. Desse ponto, suporte do 130 e 400, que era o ponto mais curto de suporte, ele caiu, olha isso, 2.500, 2.500 pontos. Que pancada, hein? Agora, o que eu vejo? Ele buscou aqueles suportes mais curtos, né, que tinha esses alvos aqui, ó, 129.300, 129, 128. Todos esses alvos foram cravados, 127.600, 127.600 não bateu ainda não. Então, o que eu vejo agora? Próximo suporte, qual que tá? Região de 127.600, 127.800 e 127.600. Esses são os suportes mais curtos agora. Se perder aí, o que eu vejo? Próximos alvos, 127.400, 127.300. E depois, aqui embaixo, ó, 127. Depois, 125.800 e 124.300. Esses são os suportes, os próximos suportes se continuar caindo. Lembrando que a queda aqui foi muito forte hoje, então é normal um repique amanhã, por esse candle muito longo. Mas mesmo assim, ó, as resistências mais curtas estão nessa região aqui de 128.300, 128.800, 129. Esses são os pontos mais curtos de resistência. Então, o ideal para começar a vir no melhora, ou fica acima desse ponto e forma algum novo ponto por aqui, ou passando essa região aqui começa a melhorar. Mas mesmo assim com alvos curtos, ó, acima do 129 já vai ter 129.300, 129.500, aqui atrás, ó, 129.300, 130, 129.900, tudo isso pode sentir. Então anotei esses pontos de resistências mais curtos também. O ideal, como eu falei ontem, que para vir mais alta mesmo, era passando esse ponto aqui do 131, que não foi o caso. Beleza? Semanal também eu tenho essa 9 que vem com forte inclinação para baixo. Ó, já desde quando virou para baixo aqui, ela vem guiando, jogando para baixo. Ó. Repara que ontem passou, mas mesmo assim, isso daqui é um candle um semanal, né? Muito forte. Então, o fechamento vai ser bem importante nessa semana. Inclusive, eu até tinha comentado que fechando acima poderia virar um 9.1 de compra, liberando mais espaço para vir na 21. Agora, na situação que ficou, tá vendo como que de um dia para o outro as coisas mudam? Então, o que a gente tem que fazer? É reagir o gráfico. Por isso que eu sempre passo as anotações, eu vi que ele estava brigando aqui, ó, nessa região, os movimentos mais curtos. Por isso que eu anotei tanto os alvos passando esse ponto para cima, os alvos para cima, e também anotei os alvos perdendo esse ponto. Beleza? Vamos para o Ibov agora. O Ibov também ó, não passou a resistência, perdeu aí, buscou os alvos mais curtos e agora tem suporte imediato nessa região de 127.600, 127.700 na verdade. Ó, não, 127.600. Deixa eu ver se tá bugado isso. 127.600. Vamos arredondar aí também. Perdendo esse ponto, ele vem buscar os próximos suportes aqui, ó.
tem 127.400, que era uma resistência, pode sentir. Depois 126.900, 127 por ser um número redondo, 126.500, que é o suporte importantíssimo aqui do diário. Abaixo disso é 126, depois 125.200 e aqui embaixo tem 124.400 também. Então tudo anotado. As resistências mais curtas do Ibov estão aqui, ó, nesse ponto aqui. Arredondei 128.341. Logo acima já tem 128.500, 128.700. Depois 128.900, 129, 129.300. Tudo isso são resistências mais curtas. Então eu anoto para, se tiver algum repique, vocês já saberem os pontos que podem sentir. Beleza? Já o dólar, pessoal, o dólar não tem o que falar, né? O que eu comentei com vocês sobre o dólar ontem? Quem lembra aí que eu falei? Que ele estava brigando, ó, região de resistência. Deixa eu jogar no Intra 60 para lembrar o que eu falei com vocês. Ó, região de forte resistência. Vem testando desde aqui de trás, ó. E brigando aqui, até mostrei isso daqui para vocês, ó, que ele vinha formando o fundo ascendente. Isso era um ponto positivo. Só que ao mesmo tempo ele começou a perder força aqui nessa região. Se a gente reparar, ele estava formando praticamente uma triangulação aqui nesse finalzinho. Ó, um triângulo simétrico. Triângulo simétrico, ele pode romper tanto para cima quanto para baixo. Deixa eu puxar essa parte aqui de baixo, certo? Tá exato. Ó, triângulo simétrico. O que ele acontece no triângulo simétrico? Os topos vão ficando cada vez mais baixos e os fundos também ficam cada vez mais altos. Então vai gerando uma pressão aqui dentro e uma hora ele tem que explodir ou para cima ou para baixo. Reparem, pessoal, que quando rompeu esse ponto aqui, ó, foi o ponto de ativação, ele ainda fez um pullback. Na verdade, a ativação pode ter sido até aqui, ó. Passando esse ponto aqui já ativou. Olha que legal, ele subiu um pouquinho, voltou e pancada para cima. Qual a projeção? Essa altura aqui, ó. Mais ou menos. Essa altura projeta onde rompeu. Olha que coisa linda. Lembrando que eu deixei tudo anotado para vocês ontem. Se perdesse esse ponto, os alvos que poderia vir para baixo. E também anotei os alvos se passasse esse ponto. Então, como foi anotado aqui, ó. Pegar aqui, ó. Anotei que se perdesse os suportes, observação, só vejo mais alta se passar 5.841. Olha os alvos aqui. Alvo 1, 2 e 3. Os 3 alvos cravados e mais um pouco, né? E foi muito mais do que eu falei. Agora, o que eu vejo? Vamos lá. Esticado, deixou um candle aí bem esticado, né? Normal, uma correção, inclusive amanhã. E vai ter essa região de... Ó, no semanal que eu vi um ponto aqui que pode sentir. Tá meio bugado esse gráfico, mas ó, essa região aqui de... Pera aí. 5.972, 5.967, passando aí vai ter 5.990 e pouco e o famoso 6, né? Então, ficar ligado aí. Só que agora tá muito esticado, pessoal. Então, para compra, fiquem espertos, tá? Olha aqui, ó. Olha isso daqui, o que ele fez ainda no Intra 15. Uma linda bandeira. Bandeira de alta. Essa altura. Projeta aqui na parte inferior. Olha que coisa linda. Pancada, hein? Detalhe. Puxando os suportes mais curto possível, o que eu vejo? Essa resistência aqui do 5.943, que pode sentir como suporte. Ficar atento, pessoal, porque se perder essa região aqui, é normal começar uma correção, tá? Tem esse suporte aqui também mais curto. Esse é o ponto mais curto possível, que é uns 5 minutos. Ó. Então, quais os suportes mais curtos? 5.929, 5.914, 5.898, depois aqui para baixo. Repare que essa resistência aqui, ó,
Olha que legal. Quando ele rompeu esse ponto aqui, ó, essa região, esse ponto que era resistência, mesmo no intra 5, ele respeitou muito bem como suporte. Ó. Show de bola. Funciona muito bem. Então, ficar atento que perdendo aí tem esses suportes mais curtos que pode vir sim uma correção normal, né, depois dessa esticada. Beleza, então, olhei mini índice, Ibov e dólar. Vamos agora para os ativos que eu anotei ontem. Petro 4. Petro 4 anotei para uma possível correção, perdendo o 39. Perdendo o 39, o alvo 1 era 38,60 e pouco. Não bateu o alvo 1, foi bem próximo, tá? Foi bem próximo, ó, já começou a chegar aí. Praticamente foi bem próximo, ele não chegou a cravar, mas continua válido. Continua válido, tem 38,60 e pouco como alvo, depois 38,40 e pouco. TOTS. TOTS, eu anotei se passar o 31, não passou. Na verdade, TOTS, o que eu comentei ontem com vocês? Tava brigando aqui dentro. Ou passava aqui para vir mais alto, que eu gostei desse espaço que estava aqui, ou perdendo aqui, poderia liberar. Aqui, nada a fazer. H4. Nada a fazer por enquanto, continua bem, importante manter acima desse 1,20. Vou reforçar a anotação. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Continua válido o estudo, somente se passar aquela região do 1,40, 1,46. Outro ativo, Tecnisa. Está bem travado ali ainda, mas passando esse 1,52 também continua bem. Precisa ajustar, fechamento importantíssimo no semanal. Tecnisa. Ross também, bem parecido e continua muito bem. Repara que Ross está brigando aqui dentro dessa região e começando a querer fazer uns fundos ascendentes aqui nessa região. Então, criando força compradora, formando suporte mais curto aqui para querer romper essa região. Então, continua válido também o estudo, tá? Lembrando que é um ativo de baixa liquidez, então ficar esperto. Reforcei a anotação, vou mandar na sala, tem o ponto de ativação e os alvos, tudo detalhado. Já a FISA também ficando interessante. Ixi, fechou feio. Nada a fazer aqui. Crosul que chegou a passar a resistência, mas esse ativo é bem complicado de operar. E o Intra 60 tem uma resistência aí no 4,36, ó. Somente passando esse ponto. 4,41. Mas vou continuar acompanhando. O suporte mais curto é esse 3,98 e 3,80. O top tá um pouco caro, tá? Lembrando que esse foi um dos que eu anotei que poderia vir melhor acima do 4,30, mas que precisa de ajustes. Então, ainda precisa ajustar alguns detalhes. Tem algumas coisas travando ainda. Vamos 3. Também anotei ontem. Passando 6,55. Não passou. Continua bem, porque não perdeu a 9. Mesmo com essa queda forte, ele continuou acima da 9. Então, eu vou reforçar essa anotação, tá? Só que o suporte mais curto seria os R$ 6. Respeitou ainda. O suporte mais curto foi respeitado. QTL3. QTL3 também não foi. Também não chegou a passar ali logo no início. Quer ver? Ó, logo na abertura, passou e entregou tudo. Eu sempre falo, cuidado com o rompimento logo nos primeiros minutos, tá? Olha o Kendo que deixou os primeiros 15 minutos já mostrou que poderia corrigir. Pancada para baixo. Kepler, se passar o 10,62 também continua válido. Importante manter acima dos R$ 10. Se perder, nada a fazer. Botar essa observação.
Pronto, anotado. PL3, que tinha anotado para acompanhar, mas nada demais. Somente se passar aqui em cima, ó, tem ainda esse possível cup handle no semanal, mas nada a fazer por enquanto. JSLG3, que estava dando show, deu mais de 13% após a ativação no final de semana, mas devolveu boa parte, ó, voltou lá embaixo já. GGBR4 também bateu alvo, né? Ó, alvo 1 e 2, na verdade. Igual também, igual o alvo 1 foi cravado, que era 11,30 e pouco. Ó, 2%. De 3. De 3, deixa eu ver. Essa daqui também. Deixa eu só lembrar o ponto que foi que eu falei. Não, diz não. Falando besteira. Ah, não, tá aqui, ó. Passando 31,86. Tinha alvo, só bateu o alvo 1, tá? Bateu o alvo 1 e devolveu tudo. Por isso que na dúvida eu sempre faço parcial. Atualmente fim de mês. Tipo 3, também nada a fazer. Ah, esse daqui bateu o alvo, ó. Esse daqui já foi, já bateu o alvo. Amar 3. Amar 3 também, coisa linda, tá? Amar 3 foi falado passando 95, mas já deu essa puxada. Felizmente eu acabei perdendo esse trade, mas deu 10%. Por enquanto, semanal aí, fechamento importante. Semanal fechando assim, deixa um 9,1 armado para a próxima semana. Podendo dar uma nova oportunidade passando aqui, ó. Potencial aí para buscar a região de 1,13. Ó, 1,13, depois 1,19, 1,30 e pouco. Os alvos mais curtos. Beleza, então, pessoal. Não vou estender muito. Um vídeo mais. Vídeo curto, porém focado na boa da boa. Se tiver alguma dúvida, algum ativo específico, podem mandar. Eu olho para vocês, beleza? Tamo junto. Boa noite a todos. Fique com Deus e até amanhã. Forte abraço.